Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para nossa reflexão nessa noite, e tenho certeza que Ele vai falar ainda mais aos nossos corações. Carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, capítulo de número 1, versículo 1 até o versículo de número 12. Você que está com sua Bíblia, se tiver alguém ao seu lado que não está com a Bíblia, compartilhe, faça isso para que todos e todas possam acompanhar a leitura com bastante atenção. Então vamos lá. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e a todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça-vos outros e paz da parte de Deus, vosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor da glória, estamos aqui diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreendermos essa palavra, para que essa palavra venha realmente impactar as nossas vidas, para que essa palavra venha ainda mais mudar as nossas vidas. Então eu quero pedir, ó Espírito Santo, me ajuda, para que eu seja fiel à Tua palavra, para que eu transmita aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, e que eu possa cada vez mais diminuir, e que o Senhor cresça, Senhor, cada vez mais, que o Senhor seja exaltado. E eu quero pedir também por cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra, Senhor, que o Senhor esteja realmente trabalhando com o Teu Espírito Santo e fazendo com que seja tirado todo tipo de comodismo, Senhor, que seja tirado todo tipo de falso evangelho. Então nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Hoje, dia 3 de setembro de 2017, o Brasil, as igrejas metodistas do Brasil, estão celebrando os 150 anos do metodismo no Brasil. É uma data importante. Uma caminhada de 150 anos, ela precisa ser lembrada, ela precisa ser valorizada. Uma igreja que nasceu com o mover do Espírito Santo. No século XVIII, na Inglaterra, um homem chamado John Wesley, ele foi impactado pelo Espírito Santo quando ele teve uma experiência profunda. Ele chegou a relatar no seu diário, sendo o dia do coração aquecido. Aquele homem, ele foi criado no Evangelho, mas ele precisava de uma experiência maior.
Ele chega a dizer que não tinha certeza nem da salvação. Ele, quando passou por uma tempestade, quando ele estava à viagem em um navio, ele tremeu de medo, porque ele não tinha essa certeza, essa convicção da salvação. Mas aí ele começou a buscar a Deus, e quando ele buscou o Senhor, Deus o encheu da sua presença, e ele então pôde ter convicção do perdão dos seus pecados, ele pôde ter convicção da sua salvação. E aí, a partir dali, ele começou a ser usado por Deus, ser usado pelo Espírito Santo, aonde nas universidades, em vários outros locais, ele pregava, ele se reunia, e o Evangelho era pregado. E dessa forma surgiu a Igreja Metodista, uma igreja que tem suas características próprias, que tem sua identidade própria. Desde o começo, é uma igreja que surgiu influenciando, incentivando uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida realmente de evangelismo, de amor ao próximo, de poder também trabalhar em obras sociais. Então, a Igreja Metodista tem a sua maneira de ser, e ela, desde o princípio, combate o falso evangelho. Por isso, Deus me colocou ao coração esse texto nessa noite, para nós compartilharmos algumas coisas. E antes de compartilhar alguns pontos aqui no texto, eu quero dar um tema à mensagem. O tema é desmascarando o falso evangelho. Desmascarando o falso evangelho. O tema, ele é proposital. É um tema que chame a atenção. É um tema que nos faça refletir, um tema que possa impactar, um tema que venha realmente a nos trazer a curiosidade sobre o assunto, sobre o tema. E hoje eu me debrucei sobre esse texto, e o Espírito Santo falou muitas coisas ao meu coração, que a partir de agora eu quero ainda mais poder trabalhar com a igreja. Então vamos. O texto, na carta aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Logo, nesse primeiro versículo, nós podemos perceber a autoria da carta. Paulo, ele já se identifica. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paramos aqui um pouquinho e vamos entender. Paulo está mostrando a sua autoridade para transmitir essa mensagem àquela igreja. E ele vai fundamentar a sua autoridade em algumas coisas. Em primeiro lugar, ele foi aquele que fundou aquela igreja. Ele fundou a igreja numa viagem missionária. E ele, como pai espiritual daquela igreja, daqueles irmãos, ele estava querendo o melhor e queria instruir aquela igreja para que ela não se afastasse do verdadeiro evangelho. Paulo tinha aquela autoridade, e ele chegou a dizer também que era apóstolo não da parte dos homens. Ele defendeu também o seu ministério apostólico, que alguns estavam duvidando, mas ele disse: olha, isso não é de mim, isso é de Deus, foi Deus que me deu essa autoridade. Então eu estou aqui também na autoridade do nome de Jesus. A autoridade não é minha, a autoridade não é da Igreja Metodista, a autoridade é de Jesus Cristo de Nazaré. Essa carta, ela foi escrita cerca de 49 anos antes de Cristo, aproximadamente. Não dá para fechar uma data certa, mas aproximadamente 49 anos antes de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele trabalha vários temas aqui nessa carta. O tema principal é a graça de Deus. A graça de Deus, ela é registrada em vários versículos nessa carta, como por exemplo no capítulo 1, versículos 3, 6 e 15, o capítulo 2, versículos 9, 21,
capítulo de número 5, versículo 4, e o capítulo 6, versículo de número 18, todos esses textos tratam sobre a graça de Deus. É o tema principal. No entanto, existem alguns outros temas, e um deles que eu quero compartilhar com a igreja é a questão do falso evangelho. E Paulo ficou admirado com aquele falso evangelho. Aí no versículo de número 6, ele chega a dizer: outro evangelho. Outro evangelho. A igreja metodista, ela tem se esforçado, ela tem se esmeirado para preservar o verdadeiro evangelho, para preservar aquilo que realmente a Bíblia diz, o que a Bíblia fala. Então vamos lá continuar. O versículo 2: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Veja que não era só uma igreja, as igrejas da Galácia, porque tinha a Galácia do Sul e a Galácia do Norte. Eu não vou entrar muito bem nessa questão, mas enfim, aquelas igrejas receberam essa carta, receberam essas instruções do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ao defender a sua autoridade, ele fala da mensagem do verdadeiro evangelho. Então vamos lá, dos versículos 3 ao versículo 5, vamos ler o restante dessa primeira sessão, onde ele traz uma saudação e também mostra a sua autoridade. A mensagem é, a partir do versículo 3: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O evangelho, ele é simples. Paulo resume o evangelho aqui em poucas palavras. Ele chega a dizer que Jesus Cristo é aquele que se entregou pelos nossos pecados para nos libertar desse mundo perverso. O evangelho é isso, é libertação, é salvação. Esse é o verdadeiro evangelho. A motivação do verdadeiro evangelho é glorificar a Deus. O versículo 5 diz: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A glória não é para a igreja, a glória não é para o pastor, a glória não é para o ministério de louvor ou qualquer outro ministério. A glória é para Deus, a glória é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem do evangelho. Eu não estou aqui para pregar uma mensagem para agradar o público. Eu estou aqui para pregar o verdadeiro evangelho. Se eu não fizer isso, eu vou ser um pastor infiel, um pregador infiel. Paulo chegou a dizer isso no versículo de número 10. Veja comigo o versículo 10. Porventura procuro eu agora favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Paulo não estava preocupado em agradar a homens. O verdadeiro evangelho está preocupado em agradar a Deus. O falso evangelho está preocupado em agradar os homens, agradar o público. Mas nós não estamos aqui para agradar o homem, nós estamos aqui para agradar a Deus. Essa é a mensagem do evangelho. E Paulo fica admirado. O versículo 6, ele chega a dizer: admira-me. Ou seja, ele ficou surpreso, ele ficou espantado que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eles estavam passando para outro evangelho. Nós não podemos jamais passar para outro evangelho. O evangelho é esse aqui que foi pregado por Jesus Cristo, pregado pelos discípulos, pregado pelos apóstolos, pregado pelos evangelistas. O evangelho é esse, o evangelho verdadeiro. Não adianta querer inventar novidades. Tem muita gente querendo inventar novidades, substituir o evangelho.
mas o evangelho ele é insubstituível. O outro evangelho, esse outro evangelho, é um evangelho falso. É um evangelho até parecido com o verdadeiro. Quando você pega uma nota falsa, eu já tive a oportunidade de pegar algumas notas falsas. Quando eu pegava, algumas davam um pouco mais de trabalho de conhecer, de tão bem feita aquela falsidade, aquela falsificação. Algumas notas são dessa forma. E o falso evangelho, como uma nota falsa que engana muita gente, o falso evangelho tem enganado muita gente. A Bíblia chega a dizer, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 14, diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigura, ele se parece com um anjo de luz, mas na realidade não é. Ele é um enganador, ele é um mentiroso, ele é um falso, e então tem tentado lançar cada vez mais o falso evangelho. E o falso evangelho, diz o versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Perturbar é trazer uma agitação. Eles estavam perturbando, pervertendo o evangelho. Perverter é inverter. Estão tentando inverter o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não é para enriquecer ninguém. O evangelho de Cristo é para trazer salvação, é para perdoar os pecados. Estão querendo fazer isso, inverter o evangelho. Você quer enriquecer? Entrega a sua vida a Jesus. Que evangelho é esse? Isso é falsificação. O evangelho é: você quer ser salvo? Entrega a sua vida a Jesus. Você quer ter os seus pecados perdoados? Entregue a sua vida a Jesus. Porque o que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É um evangelho falso, é um evangelho corrompido. Não adianta quem esteja pregando. É pastor fulano, cicrano, beltrano, é um apóstolo. O próprio apóstolo Paulo diz aqui no versículo 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Não importa quem está pregando. Se for um evangelho falso, é um falso profeta, é um falso pregador, caiu da graça, como diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo de número 4, e muitos já caíram da graça. Versículo 9 diz: assim como já dissemos, e agora repito. É uma mensagem que Paulo estava repetindo, Paulo estava alertando, ele não falou aqui pela primeira vez. Se alguém vos prega que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Um evangelho falso, ele está sendo pregado e adaptado ao povo. Veja comigo aí no capítulo 6, versículos 11 e 12. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 11 e 12. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem e vos circuncidam, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aqueles falsos mestres estavam adaptando o evangelho, estavam judaizando o evangelho para então agradar o povo, para eles não serem perseguidos. Não importa se vão te perseguir, não importa se vão te caluniar, não importa o que vão falar de você, você tem que continuar pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo.
Deus nos chamou para isso. Não tem como nós adaptarmos. Não vamos dar um jeitinho aqui. Pastor, não fale de pecado na igreja. Dá só um tapinha nas minhas costas. Meu irmão e minha irmã, você veio para o lugar errado. Aqui não é lugar de receber tapinhas nas costas, não. Aqui é lugar de escutar a verdade. Aqui é lugar de escutar o verdadeiro evangelho. Se não for para pregar o verdadeiro evangelho, é melhor eu parar, é melhor eu desistir, é melhor eu estar em casa. Nós não estamos aqui para contar história de carochinha. Nós não estamos aqui para contar reportagem da Veja, do Isto É. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Pregarmos o evangelho. E aí Paulo transforma tudo isso em questão prática. Porque o evangelho não é só questão teórica. Você vem aqui para a igreja, senta aí no banco, escuta uma mensagem como essa, e amanhã e hoje continua com a mesma coisa, com a mesma vida. Não, o evangelho é prática. E aí Paulo traz essas palavras para a questão prática no capítulo de número 5. Acompanhe comigo o capítulo de número 5, versículos de número 16 até o versículo de número 21. Vamos ver aqui o que é que o apóstolo Paulo vai ainda tratar nessa carta. Vamos ver se Paulo era fiel ao evangelho, ou então ele adaptava o evangelho conforme o povo queria ouvir. Capítulo 5, versículo 16, a partir do 16 diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos carnais. Versículo 17: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu quero dizer a você, a igreja nunca vai ser amiga do mundo. São coisas opostas. A igreja nunca pode ser amiga da natureza carnal. Quem ama o mundo aborrece a Deus. O versículo 18 continua dizendo: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Não tem jeitinho, não tem arrumadinho no evangelho, não tem um jeitinho brasileiro, tem que ter santidade. Ah, pastor, não fale não, prostituição, o senhor bateu no meu ponto fraco. Meu irmão, minha irmã, se você anda se prostituindo, o texto diz que haverá uma condenação eterna, porque você não vai herdar o reino de Deus. Ah, pastor, não fale nisso não. Minha impureza, minha lascívia, minha desobediência, minha inimizade, eu sou intrigado com meu vizinho, eu entro na igreja e eu não falo com o irmão e a irmã porque um dia me feriu. Isso é inimizade, meu irmão e minha irmã. Tem que haver perdão, tem que haver reconciliação, tem que haver amor. Invejas, ciúmes, discórdias, iras, facções, grupinhos. Não pode haver uma coisa que geralmente nós não falamos: glutonarias. Tem que ter equilíbrio. Paulo está dizendo: tenha equilíbrio até quando você for comer. Tenha equilíbrio. É coisa séria. Para você ver, você pode dizer: pastor, na hora de comer, isso é espiritual?
até quando você come a espiritual. Imagina que coisa séria. Como o evangelho é sério, como a porta é estreita. A porta é estreita, o caminho é estreito. Não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem santidade, não existe evangelho sem arrependimento. Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É quem quiser, tem que seguir a Cristo. Seguir a Cristo é ser discípulo de Cristo, é ser parecido com Cristo. O falso evangelho, ele tem se tornado cada vez mais popular, se popularizou, mas também se banalizou. É crente e continua com a mesma vida, é crente e continua com as mesmas práticas. Isso é o falso evangelho. O verdadeiro evangelho é você ser sal, é você ser luz, é você ser transformado, é você ser mudado e não tomar a forma do mundo. Crentes mundanos, as igrejas estão produzindo. Crentes mundanos. Paulo chega a dizer: rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis como seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou seja, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É não se conformar. Se conformar é não ficar com a forma do mundo, é não se amoldar ao mundo. Nós não podemos nos amoldar ao mundo, nós precisamos parecer cada vez mais com Cristo. Atos capítulo 11, versículo 26, diz que lá pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque pareciam com Cristo. A igreja está parecendo com Cristo ou com o mundo? Fica essa pergunta. Paulo chega a dizer, no último versículo, ou no versículo 17 do capítulo 6, ele chega a dizer: porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. A igreja tem que ter as marcas de Jesus, nem as marcas do mundo não. Igreja não precisa de aplausos. Igreja precisa das marcas de Cristo. Paulo chega a dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, que ele não ia mercadejar a palavra, ele não ia negociar com a palavra, não. Ele ia continuar pregando o verdadeiro evangelho, pregando a verdadeira palavra, e é isso que a igreja metodista e nós temos que continuar fazendo, pregando o verdadeiro evangelho. O falso evangelho leva para o inferno. A igreja moderna está levando muita gente para o inferno, porque não prega o verdadeiro evangelho. Deixa eu ler aqui Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 19, diz o seguinte: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esses que pregam o evangelho são inimigos da cruz de Cristo. Falsos mestres, falsos apóstolos que estão levando para dentro da igreja superstições, vendendo rosa ungida, vendendo óleo ungido, fazendo fogueira santa, que de santa não tem nada, vendendo vassouras consagradas. Isso não é evangelho verdadeiro, isso é falso evangelho. São lobos. Lobos interessados na caderneta de poupança e não no livro da vida. A minha maior preocupação deve ser a salvação de vocês.
Não é se você tem um carro novo, não é se você tem uma mansão, não é se você tem uma poupança lá com muito dinheiro. A minha maior preocupação não é essa. A minha preocupação é: você vai ser salvo? Você vai para o céu? Porque não dá para servir a dois senhores. Ou há de amar a um e aborrecer a outro. Não dá para servir a Deus e servir a Mamon. Não podemos nos calar com este mundanismo disfarçado de evangelho. É um mundanismo disfarçado de evangelho. Tem o nome de igreja, mas não é igreja. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, culto não é show. Igreja não é supermercado, púlpito não é balcão, altar não é palco, crente não é cliente e pastor não é atendente. Estão esculhambando com o evangelho, estão querendo vender a fé, estão querendo vender de tudo, mas o verdadeiro evangelho é transformação. Veja comigo no versículo de número 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder. Outra hora, no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Esse era o apóstolo Paulo. Devastava a igreja, perseguia. Versículo 14. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho a mim. Evangelho é isso, é Deus se revelar a nós, é Deus transformar as nossas vidas. Paulo era um perseguidor, ele devastava a igreja, ele era um religioso, mas aí Cristo então se revela a ele, a vida dele é transformada. Isso é o evangelho verdadeiro e genuíno. É esse evangelho que nós estamos aqui para pregar, é esse evangelho que nós estamos aqui para ensinar. Eu quero citar algumas coisas com relação ao verdadeiro evangelho e o falso evangelho. O verdadeiro evangelho prega o reino de Deus. O falso evangelho prega o império na terra. O verdadeiro evangelho prioriza as necessidades espirituais. O falso evangelho prioriza as necessidades materiais. No verdadeiro evangelho, Cristo é o centro. No falso evangelho, o homem é o centro. O verdadeiro evangelho busca Deus pelo que Ele é. O falso evangelho busca Deus pelo que Ele faz. O verdadeiro evangelho nos faz sermos servos. O falso evangelho te faz você ser servido sempre e sempre. No verdadeiro evangelho, a autoridade é a palavra. A autoridade maior é a palavra. No falso evangelho, a autoridade maior são as visões e revelações. O verdadeiro evangelho vem de Deus. O falso evangelho vem do homem. O verdadeiro evangelho é para a glória de Deus, o falso evangelho é para a glória do homem. O verdadeiro evangelho exalta a Deus, o falso evangelho exalta o homem. O verdadeiro evangelho promove a ajuda do alto, o falso evangelho promove autoajuda. O verdadeiro evangelho alimenta o espírito, o falso evangelho alimenta a carne. O verdadeiro evangelho agrada a Deus, o falso evangelho agrada o homem. O verdadeiro evangelho traz libertação, o falso evangelho traz escravidão. O verdadeiro evangelho leva para o céu, o falso evangelho leva para o inferno. O verdadeiro evangelho
apresenta a verdade, a verdadeira prosperidade. O falso evangelho apresenta a falsa teologia da prosperidade. Existe uma verdadeira prosperidade. Eu não sou pregador de miséria. Não. Eu prego um Deus abençoador. Eu prego um Deus de providência. Eu prego um Deus de milagres. Eu prego um Deus do impossível. Eu prego isso. Eu prego um Deus que cura. Eu prego um Deus que faz. Sim. O problema é que a teologia da prosperidade ensina que todo mundo tem que ser rico. Aonde está isso no Evangelho? Aonde está isso na palavra? E crentes ficam frustrados. Crentes ficam frustrados porque entram na igreja com uma expectativa de enriquecer. Entra na igreja com a expectativa de nunca mais adoecer, de nunca mais sofrer. Eu tenho uma mensagem para você. Você vai passar por aflições, porque Jesus disse. Mas a melhor notícia é, Ele vai te dar vitória. Ele vai fazer você vencer. Não pare, não desista. Continue firme na presença do Senhor. A verdadeira prosperidade é você viver feliz com aquilo que Deus tem te dado. Um inconformismo. Eu não estou falando de comodismo. É diferente. Não estou dizendo que você vai se acomodar, não vai estudar, não vai trabalhar, não vai se esforçar. Você quer ser próspero? Larga a preguiça. Estude, trabalhe, se esforce. Quer passar no concurso e diz: ah, Deus vai me abençoar. Sim, Deus abençoa, mas estuda. Aí chega um crente, um ímpio lá, um ateu, aí se esforça, estuda, e o crente fica: como? Como? Não vai cair do céu não. Deus não manda dinheiro falso não. Tem que arregaçar a mão e trabalhar. Tem que se esforçar. Saia do comodismo. Busque, prepara currículo. Vai de loja em loja. Ora ao Senhor, diz: Deus abençoa. Eu coloquei currículos em vários lugares. Senhor, aquela pessoa que vai avaliar aquele meu currículo, toca com o Espírito Santo, dá sensibilidade a ele, Senhor, inquieta para que ele pegue o meu currículo e me chame. Aí Deus faz você prosperar, Deus faz você ser abençoado e abençoada. Agora a teologia da prosperidade quer fazer as pessoas barganharem com Deus. Quer fazer as pessoas obrigarem a Deus. Ei, Deus não é obrigado a nos dar nada. Ele dá porque Ele é bom. Ele dá porque Ele é misericordioso. Ele dá porque Ele é amoroso. Ele dá porque Ele é fiel. Não é porque nós merecemos, não. O verdadeiro Evangelho nos coloca na posição certa. O verdadeiro Evangelho mostra a situação do homem. A situação do homem sem Cristo. É um homem perdido. É um homem condenado. É um homem que a Bíblia diz que ele é indesculpável diante de Deus. Porque Deus é justo, Ele tem que fazer justiça, Ele tem que cumprir a palavra dEle. E a palavra dEle vai se cumprir dia após dia, porque Ele vela em cumprir a sua palavra. E aí então, nós precisamos aprender cada vez mais dessa palavra. A maior necessidade da igreja hoje não são questões espirituais, ou não são questões materiais. A maior necessidade da igreja é conhecer o verdadeiro Evangelho. Porque existem ímpios disfarçados de cristãos. Por isso, a maior necessidade da igreja não é material, e sim conhecer o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho diz
que sem Cristo estamos perdidos, mas a graça dele nos alcança. Jesus se revela a nós. Aí Paulo, em Romanos 8, ele diz o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O verdadeiro Evangelho nos traz liberdade e não libertinagem. Então precisamos sair do comodismo e buscar mais as coisas do alto. Buscar mais as coisas do alto. Que nós possamos realmente despertar cada vez mais. E para finalizar, eu quero ler Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Enquanto isso, eu quero convidar o Ministério de Louvor para nós louvarmos a Deus. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O teu coração está em quê? O meu coração está em quê? Nosso coração precisa estar em Deus. E nessa noite eu quero perguntar se alguém entre nós que quer entregar a sua vida a Cristo, que você que entendeu a proposta do verdadeiro Evangelho, você que quer ser perdoado, você que quer ser salvo e salva, eu quero perguntar se alguém entre nós quer reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que é o único caminho, a verdade e a vida. Aquele que é o Senhor, aquele que é o Salvador das nossas vidas.